Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, nós estamos gravando essa série, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Cada sexta-feira é um tema de uma mulher. E hoje nós estamos na série, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Vamos aprender sobre as mulheres de Esaú. Então, os irmãos que já é inscrito, continuem lá ajudando nós no canal. Que não é inscrito, que passar pelas nossas pregações, sentir no coração de se inscrever no nosso canal, se inscreva lá em nome de Jesus. Deus abençoe cada irmão e irmã que acompanha nossas pregações, nossos louvor lá no nosso canal. Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, Pai, eu, pastora Maria de Socorro, Pai, pastora dessas duas igrejas, Pai, Ministério da Noiva, a Esposa de Cristo, Pai, pastora delegada de cura e libertação, Senhor. Mas eu reconheço, Pai, de onde eu saí. Meu Deus, e reconheço, meu Pai, que eu venho diminuir, Senhor, diante da Tua palavra. Que não seja eu agora, Pai, falando da minha carne, do meu ego, das minhas feridas, mas que seja o Senhor ocupando o tempo que o Senhor me deu para pregar a Tua palavra. Que seja o Senhor aqui nessa noite, Senhor. Toma os microfones da igreja e prega para nós. Venha ensinar nós, Senhor. Venha preencher todo esse espaço da palavra. Fala no nosso coração. Venha ativar meus dons, ativar os dons dos irmãos do sexto sentido. Venha ativar o chamado, o propósito de cada um, Senhor. Onde, meu Deus, minha voz entrar, é onde vai entrar essa pregação. Que o Senhor liberta, salva, cura, restaura e renova. Te pedir mais uma vez a presença dos anjos do céu no altar da igreja, na congregação, nas portas. Também declarando o mundo espiritual agora. Que todo impedimento e barreira contra essa palavra nesta noite já está sendo quebrado. E amarrado e lançado no abismo. Damos ordem ao mundo espiritual, aos demônios, principados, potestade, legiões, demônios territoriais. Que ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus, que dobre o joelho nessa noite. E que os anjos que estão ao nosso favor agora, leva para o abismo cada principado, legiões, demônios. Que haja luz, que haja paz, que haja vida. Que haja transformação, Senhor. Enquanto eu prego, trabalha por nós, Senhor Jesus Cristo. Trabalha naquilo que for necessário, naquilo que for preciso. Em nome de Jesus Cristo, nós já te agradecemos, te glorificamos pelo poder da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentarem. Glória a Deus. Então nós vamos falar das mulheres de Esaú. A Bíblia vai dizer que Isaac e Rebeca, em Gênesis capítulo 24, eles se casaram. Que Rebeca, ela esperou em Deus para ela casar. E Isaac também, que era o herdeiro de Abraão. E eles casaram e tiveram 2 filhos. E os seus filhos eram gêmeos. E Rebeca, ela era estéril. E ela orou a Deus para abrir a madre dela. E Deus falou para Rebeca que dentro do ventre dela existia 2 guerras. Os filhos dela já brigavam na barriga de Rebeca. Então Rebeca engravidou no capítulo 25 e ela deu à luz. E quando deu à luz, nasceu a Bíblia diz no 25, 26, depois saiu seu irmão, agarrado de sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E a Bíblia diz que cresceram os meninos no 25 de Gênesis. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tenda.
e amava Isaque e Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Então, a Bíblia diz que houve já esse partidarismo, aonde Rebeca amava Jacó, Jacó cresceu obedecendo Rebeca, e o Esaú cresceu com mágoa, porque nós já sabemos que dentro da nossa casa nós temos que ter cuidado com os filhos. Os filhos têm que ser amados no mesmo nível. Se um filho perceber que o outro é mais querido do pai ou da mãe, ele vai crescer com mágoa e vai fazer tudo aquilo que pode magoar o coração dos pais. E foi o que aconteceu com Esaú. Esaú cresceu com raiva, mágoa, porque a mãe dele era mais pro lado de Jacó. Mesmo sendo uma mulher de Deus, que esperou em Deus, mas ela não contou para Isaac que havia uma guerra na gravidez, que Isaac era homem de Deus. Senão Isaac tinha orado e quebrado essa maldição. Mas Isaac não sabia. Então essa Rebeca, ela já passou a amar um mais do que o outro. Esaú era aquele que ia para o campo, matava ali e trazia a caça para o pai e sabia fazer uma comida gostosa que agradava o pai. E Jacó ficava mais do lado da mãe. Então a Bíblia vai dizendo que Esaú era revoltoso. Por ele ser revoltoso, ele não dava valor às coisas que era espiritual. Quando a gente é revoltosa, a mágoa ela nos cega. A mágoa, ela vai tirando tudo que é bom da nossa vida. E o outro, que era espiritual, o Jacó, ele já estava de olho na primogenitura, que era a bênção que os hebreus tinham, que quando o filho primeiro nascia, ele era o que herdava as bênçãos ali. Então, por ele ter mágoa, ser desligado, Jacó queria ter a bênção dele. E por isso nós temos que ter cuidado, porque às vezes você fala, de quem que alguém tem inveja de mim? Mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada para ter inveja de mim. Tem sim. Nós tem coisas que a outra pessoa do seu lado não tem. E às vezes você está tão desligado, só está focado naquela dor, naquele pecado, naquele sentimento, e esquece de que você tem algo tão grande, poderoso, que a outra pessoa que está do seu lado, ela não tem o que você tem. E é onde eu e você tem que estar atento para não perder, porque a inveja, ela é de quem está perto de você. A inveja não é de quem está lá na China, não é de quem está nos Estados Unidos. A inveja, ela começa de quem encosta em você, de quem muitas vezes vai estar dentro de sua própria casa, sua família, sua parentela, sua vizinhança. Então nós devemos ter cuidado, porque aqui ele tinha tudo para ser feliz. Ele era o primeiro, ele era aquele que nasceu com a bênção, mas ele ficou ali tão preso à mãe dele, que a mãe, sendo uma mulher de Deus, deveria ter dado amor ao filho, mas ela amava o outro. E muitas vezes, por causa de sentimento, nós perdemos nossas bênçãos espiritual. Nós perdemos a paternidade de Deus, porque nós ficamos presos. Eu queria tanto que alguém me amasse. Eu queria tanto que meu pai, minha mãe, meu marido, meus amigos me dessem amor. E você acaba perdendo o amor de Deus. Então foi o que aconteceu com Esaú. Ele já perdeu o da mãe e agora o diabo vai tirar o do Pai Celestial. Então, irmão, nós não devemos deixar que Satanás vai fazendo nós um perdedor aqui na terra. Se as pessoas dessa terra não nos amarem, nós temos que falar igual Davi no Salmo 27. Davi fala, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá.
maior amor que tem que estar dentro de nós é o de Deus. Que o de Deus supera amor de pai, de mãe, de vizinho, de amigo, de pastor, de patrão. O de Deus era o que Jacó queria. E Esaú já não estava atento. Então, Jacó foi lá. Enquanto Esaú foi caçar, ele preparou, que nós já sabemos a história, fez uma comida boa, colocou pele, veio e fingiu que era Esaú. E ele falou com Esaú para vender aquela primogenitura a troco de um prato de lentilha. E Esaú não dava valor. E ele vendeu. Quando ele vendeu, então ele falou, agora eu vou tomar ela, eu vou preparar a comida, vou dar para meu pai, vou pedir meu pai a bênção, e Rebeca por trás, ajudando o filho até essa guerra. Então a mãe que amava, ela ajudou, preparou tudo para ver o filho que ela amava herdar a bênção. E o outro estava no campo desligado, porque nem imaginava que a inveja era de dentro da própria casa, e era a mãe e era o próprio irmão. Por isso que eu e você tem que ser espiritual. Porque Satanás, ele usa elfos de dentro, não é o de fora não. Por isso você tem que amar Jesus acima de tudo. Porque quando você amar Jesus acima de tudo, que você vê seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido, seus amigos, aqueles que você estima traindo você, e ali você vai ficar do lado de Jesus. E ali o diabo vai ficar derrotado, porque ele vai ver que você vai superar a traição, vai superar a dor. E Esaú não superou. Então eles fizeram tudo, tramaram tudo. E acabou um pegando a primogenitura do outro. E foi aí aonde Esaú tinha mágoa e ele saiu e foi embora. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai buscar mulher. Ele não quer mulher das terras a qual Deus falou para Abraão, que não era para pegar mulher dos cananeus. Era para casar com mulher da sua parentela, porque as outras mulheres, irmãos, que não era da parentela de Abraão, era mulher ímpia, pecadora, não falava a mesma língua, era pirracenta. É como nos dias de hoje, nós que é cristã, nós devemos ensinar nossos filhos espirituais, que elas devem casar com homem de fé igual elas. Que nós, que é da casa do Senhor, devemos esperar o tanto de ano que for para encontrar uma pessoa da mesma fé, da mesma língua, para nós não casar com pessoa que vai falar outro idioma espiritual, porque vai trazer raiz de amargura para o nosso relacionamento, e vai ser o que Esaú vai fazer. O que essas mulheres de Esaú vai ensinar para nós? Vai representar que todo filho, toda filha que não ouve os pais, não quer os princípios e os valores, não obedece os pais, elas vão pagar o preço lá na frente. Toda moça e rapaz que não obedece o pai e a mãe, vai gemer e chorar nos relacionamentos lá na frente. Então nós vamos estudar hoje sobre esse significado dessas mulheres. Elas trouxeram raízes para Rebeca e Isaac, por causa que a guerra já começava dentro da casa. Então quando você vê uma mocinha revoltada, muitas vezes, tem que saber a história dela. Um rapazinho, tem que saber a história. Muitas vezes começou lá dentro da casa. Às vezes a mãe, ela estava tão focada só no emprego, no serviço. Aquela mocinha cresceu com a raiva, uma mágoa. Aquele rapazinho cresceu com a raiva, uma mágoa. Então quando ele cresce, ele cria asa e vai fazer tudo para provocar os pais. Ele não vai querer ser como os pais, como as mães. Com isso aqui ele já não quis o povo da família de Abraão. Gênesis 26, 34. Ele já quis fazer diferente. 26, 34.
Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Ele tomou 2 mulheres, e as 2 mulheres passou tudo o que estava na alma dele. Ele tinha mágoas, e aquelas mágoas lhe trouxe um abismo. A palavra de Deus fala no Salmo 42, que um abismo, irmão, puxa o outro. Quando eu e você tem uma mágoa, um ódio, um rancor, aquilo ali vai trazer gente que tem a mesma coisa para nós. Por isso que a gente tem que se curar para ter relacionamento. Por isso você tem que se curar para ter amizade. Porque quando você tem algo de ruim em você, aquilo ali cheira mal. O demônio sente cheiro. E o demônio, ele vai pegar outra pessoa também que está cheirando mal e traz para a nossa vida. Isso que a gente tem que analisar nosso coração e pedir para Deus: Senhor, eu não quero ter mágoa dentro de mim, porque o demônio identifica cheiro. Esaú tinha mágoa. E quem é as mulheres que ele vai dar para a mãe dele e para o pai como nora? Sogra e nora. Então essa palavra vai dizer de relacionamento de sogra e nora. Nós sabemos que nós devemos ser pessoas boas para as mães dos nossos maridos. Porque foi elas que deram à luz nossos esposos, nossas esposas. Temos que ser como Ruth. Ruth deixou a terra dela. Ruth deixou o Deus dela para agradar Noemi, mesmo depois que o marido tinha morrido. Então, Ruth foi abençoada. Quando nós somos boas para o pai, nosso esposo, nossa esposa, nós vamos ser abençoadas. Nossa família vai ser abençoada. Nós não devemos pirraçar nossa sogra, nossos pais, dos nossos esposos e esposa. E Esaú, porque ele tinha mágoa, então um abismo chamou outro. E as mulheres que ele tomou, 2 mulheres. A palavra de Deus vai dizer que elas trouxeram para Rebeca e para Isaque amargura de espírito. Então nós vemos aí que muitas vezes, em muitos casamentos, há muita guerra da sogra com a nora, do genro com o sogro, porque aquela pessoa ela não estava preparada para o casamento. Ela não estava curada emocionalmente. E um abismo puxou o outro e vira aquela briga entre os casais. E isso aconteceu lá na Bíblia com essa família, que é a família dos patriarcas. E por que foi tudo isso? Porque ele não quis fazer como Jacó. Jacó já tomou uma mulher que era prima dele. O pai era irmão de Rebeca. Jacó obedecia Isaque e Rebeca. Jacó foi próspero e Jacó também sofreu com as mulheres que ele tomou. Mas Jacó já quis ir para o lado certo. Ele queria ir para o lado espiritual. Ele queria ter a bênção do pai, a bênção da mãe, que é o que nós devemos querer, a bênção dos nossos pais. Não pirraçar os nossos pais. Não quebrar os princípios dos nossos pais. Então, essas mulheres, elas trouxeram para Rebeca amargura de espírito. Por causa do filho, já tinha uma história, um histórico de mágoa. Então vemos aí o que a mágoa nos faz gerar. Vai desencadeando um abismo de ódio, de vingança. E a palavra de Deus vai dizer agora
no capítulo 27, 46. E disse Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Então Rebeca, ela ficou desgostosa. No fim da vida dela, ela estava desgostosa com as esposas de Esaú. Então ela queria que Jacó não fosse como ele. Que Jacó não viesse casar com mulher estranha, para não trazer desgosto para aquela família. Então, Esaú, ele tomou 2 mulheres, porque naquele tempo poderiam os homens ter uma esposa e outras concubinas para gerar filho. Que o que valia naquele tempo os casais era filhos. Quanto mais gerar filho, para eles era bênção. Então eles casavam com várias mulheres. Uma eles amavam mais que a outra era concubina. Naquele tempo podia ter um homem, várias mulheres. Mas agora nesse tempo não pode. Jesus disse que o homem não pode ficar tendo várias mulheres, que entra em adultério. Então vemos aí que ele era desgostoso, que ele fez tudo errado. Ele não deu valor primeiro à bênção espiritual. Então nós vemos que num relacionamento o que vale. Em primeiro lugar que nós aprendemos essa história. No primeiro lugar que eu e você devemos valorizar o reino de Deus. Esaú, nós vamos ver ele se perdendo nos seus casamentos, trazendo desgosto para os pais. Ele era relaxado. Ele não dava valor ao lado espiritual. Nós devemos dar valor à nossa vida espiritual. A salvação, ela é individual. Ela é da moça, do rapaz, da esposa e do esposo. Ah, mas eu só vou me dedicar à igreja, ao ministério, se o meu marido for. Se o meu marido não for crente, eu não vou dedicar. Se meu marido não querer seguir, eu não vou. Não devemos ser assim. Porque isso vai trazer maldição para nós. Vai trazer desgosto, raiz de amargura. A salvação, ela é em primeiro lugar. Nós vemos que Jacó era dedicado. E quando Jacó casou, as mulheres dele eram idólatras e brigavam uma com a outra. Mas por que Jacó deu bem na vida? Porque Jacó era dedicado a Deus. Jacó, ele orava. Jacó, ele buscava. Se eu e você estiver bem com Deus, nós vamos dar bem na vida. Nossas raízes de amargura dos cônjuges não vai afetar nós, como afetou Esaú. Porque Esaú era relaxado no espiritual. Então o que eu venho dizer para um homem ou mulher que quer se dar bem na vida? Se dedique a Deus. Deus é individual. A sua fé por Deus tem que ser limpa. Ela tem que ser pura. Ah, eu só vou para a igreja porque eu quero mudar meu marido. Eu vou para a igreja porque eu preciso libertar o meu marido. É justo, porque é em Deus que nós buscamos mesmo mudança. Mas em primeiro lugar busquemos para nós. Porque se nós tivermos uma fé pura em Deus, nós vamos superar os demônios, principados, as guerras que há na alma do nosso cônjuge. Porque casamento revela o que está na alma do outro. Casamento vai mostrar cada defeito que está no outro. Casamento não é só beijo, abraço e sexo, não. Casamento não é coisa de menino e menina, não. É coisa de gente madura. Revela. E se você tiver a fé, você passa de letra. Você vai conseguir passar, porque Jacó
já era diferenciado. Ele conseguiu pela fé. 2 é ouvir nossos pais. Nós devemos não querer magoar nossos pais, dizer, eu vou fazer tudo isso para mostrar para o meu pai que agora eu sou uma mulher, não sou mais aquela menininho, quem manda na minha vida sou eu caso com quem eu quero, não preciso de satisfação dos meus pais, não preciso pedir bênção para a minha igreja. Às vezes a moça está na igreja, namora escondido, o pastor nem sabe. A pastora nem está sabendo que está no relacionamento, ou flerta com um, com o outro. Não, nós devemos justificar para nossos pais, nossos líderes. Quando a gente assume alguém, as pessoas que convivem com a gente, que é a nossa cobertura, eles devem saber quem nós estamos envolvendo. E Esaú quis fazer diferente, porque ele tinha mágoa. E qual foi o resultado? Foi o que acontece nos dias de hoje. Então, por isso que quando nós vemos muitos relacionamentos que não traz paz e amor, que traz desgosto, muitas das vezes foi um relacionamento que não teve apoio de pai e mãe, respeito por pai e mãe. Muitas vezes dentro da igreja aquela menina quebrou o princípio. Ela não ouviu o pastor, ela não ouviu o líder dela, ela fez errado. E ali ela vai carregar aquela angústia, aquele desgosto na vida dela, como Rebeca carregou. Porque Rebeca também teve culpa, porque uma mãe não pode ter partidarismo dentro de sua casa. O amor, ele tem que ser do mesmo nível. O mesmo nível que você ama um irmão, você tem que amar o outro. Não podemos amar por acepção. Não podemos amar as pessoas mais um pouquinho, mais outro pouquinho por outro. Tem que ser por igual. Porque o amor de Deus é por igual. Quando Deus olha aqui para a terra, ele vê justo e pecador. Quando ele manda uma tempestade para uma cidade, ele pega os justos e os ímpios. O amor de Deus é um amor por igual, não é um amor de acepção. Então nós não temos que falar, eu amo mais meu filho porque ele é bom e o outro não, porque isso traz guerra, amargura. Então, 2, foi nisso que houve essas amarguras, porque a mãe, ela não soube lidar com a família, ela tinha partidarismo dentro de sua casa e o pai. E ela não sabia que isso ia causar uma guerra nas emoções do seu filho. Então nós vemos aqui agora, no Gênesis 36, do 6 a 7. 28, do 8 ao 9, antes. Vendo também Esaú, que a filha de Canaã era mais aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então nós vemos aqui que ele, para demonstrar a mágoa dele, Ismael era aquele filho de Abraão que Sara fez Abraão antes da promessa deitar com Agar e ter um filho. Sara apressou e ela quis dar um jeito na promessa de Deus, que estava demorando muito. Ela disse, eu mesmo vou fazer a promessa cumprir. Nós temos uma promessa de que eu vou engravidar, vou dar à luz um filho que vai ser o herdeiro de Abraão. Está demorando muito, eu vou pegar minha concubina e dar para Abraão, para ele deitar com ela e ter um filho e pronto. Aí cumpre a promessa. Só que nós não cumprimos o que Deus quer de nós com as mãos. Quando Deus fala, eu vou restaurar um casamento, uma família, te dar uma bênção, só no tempo de Deus que aquilo acontece. Não adianta você dar um jeitinho para a promessa. E houve as consequências. Então tiveram um filho chamado Ismael, que é hoje esses Islã. Israel é bem pequenininho, que é o herdeiro de Isaac. E ao redor estão tá os muçulmanos. Todo aquele povão ali ao redor é esses descendentes aqui, que é os filhos de Ismael.
E Esaú, para provocar Isaac, para provocar Rebeca, ele não obedece Isaac, que é o herdeiro, filho de Abraão. Ele vai lá na terra das mulheres de Ismael, que é o irmão de Isaac, que veio antes da promessa, e que houve uma briga entre Sara e Agar, e toma a terceira mulher. Então, o que nós estamos aprendendo hoje com as mulheres da Bíblia, que um abismo chama outro abismo. Que às vezes tem pessoas infelizes, tem pessoas cheias de ódio, de mágoa, que ele vai sair querendo ter relacionamento só por desfazer aquilo, que ele vai tentar pôr aquilo ali de mulher, porque ele carrega um ódio, uma mágoa. Então eu e você, mulher de Deus, nós temos que ter cuidado com quem nós vai casar, quem nós vai relacionar, quem nós vai trazer para a nossa vida. Esaú aqui estava doente, ele tinha mágoa, então ele fazia tudo para provocar amargura, era uma vingança. Então ele casou por vingança, e nós temos que ter cuidado, porque tem muita gente que casa por vingança. Eu vou casar para mostrar para ela e ele que eu consegui, que eu tenho alguém do meu lado, mas não é por amor, é por mágoa, é por vingar. Nós devemos buscar sempre a direção de Deus, para nós não estar do lado de alguém para satisfazer aquele ego doente, aquele ego que não é curado, porque na Bíblia existiu e hoje está pior. Hoje, no mundo que eu e você vivemos, está 1000 vezes pior. Quando narcisista casa, tem uma raiva dentro de si, um ódio, e vai lá e mata a esposa porque tem raiva e ódio. Quantas mulheres vingam no seu parceiro sua raiva, seu ódio? Então eu e você devemos ser igual Jacó, espiritual, se apegar em Deus. Eu nunca vi um tempo de tanta necessidade na terra de se apegar em Deus como nos dias de hoje. Toda pessoa que você conversa, ela está com a guerra espiritual. Eu carrego uma guerra, os irmãos carregam outra. Mas nossa guerra, nós só vamos vencer ela se nós amar a Jesus Cristo. Porque as guerras, enquanto eu e você estiver aqui na terra, elas não vão parar. As pedradas não vão parar. Nós não temos paz nessa terra. Satanás, ele não dorme. Satanás não tira férias. Satanás trabalha 24 horas. Se nós não tiver Cristo dentro de nós, nós não conseguiremos. Mesmo que nós tiver pessoas para nos dar apoio, ajuda, nós não venceremos. Então, que eu e você venha nesse tempo amar Jesus. Porque você conversa com as pessoas, está cheio de guerra, está cheio de problema. E se Jesus não tiver ancorado lá dentro de nós, nós não vencemos esse mundo. Esse mundo está cheio de guerra. Um abismo chama o outro. Então ele casava, ele trazia a mulher para vingar dos pais, porque os pais amaram mais Jacó. Então os dias de hoje também está assim nos relacionamentos. Mas que nós venhamos trazer Deus para dentro de nós. E venhamos orar pelos filhos, pelas filhas espirituais, pelos netos, nossos parentes, para que eles possam ouvir os seus pais, ter fé, porque senão essas pessoas vão ter vingança, ódio, mágoa, e vai ter relacionamento frustrado para agradar seus egos machucados e feridos. Então, para terminar, no Gênesis 36, 6 a 7. 36 vai dizer: e Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas,
todas as almas de sua casa, seu gado, todos os seus animais, toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, foi outra terra diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muita, para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então nós vemos aqui que mesmo ele com mágoa, mesmo ele pirraçando os pais, Deus abençoava, ele era ricaço, ele tinha muita fazenda, ele não podia ficar junto com Jacó, de tanto gado, riqueza que Deus deu para ele. Mas por quê? Porque havia uma promessa sobre a descendência de Abraão. Então nós vemos aqui o amor de Deus, que tem vezes na nossa vida que nós vai estar pecando, que nós vai estar fazendo algo, que vai estar machucando alguém, mas vai ter uma área da vida daquela pessoa que é próspera. Por isso você não pode se apegar em bens material. Às vezes as pessoas falam, eu vou para a igreja e o ímpio lá fora que não vai prospera. O ímpio não vai para a igreja, tem casa, tem carro, tem dinheiro. Já vi tanto crente falar isso. Vou sair da igreja, que aquele lá consegue arrumar casa, ter carro, dinheiro. Esaú tinha tanta riqueza, mas dentro dele não era curado. Por isso que você não deve se apegar nisso. Muitas vezes você não tem riqueza, mas você tem a cura. Você não tem riqueza, mas sua alma, se você morrer hoje, você vai embora para o céu, entra no céu. Muitas vezes você não tem tanto bem material, mas você guarda os princípios e os valores. Você é rico por dentro. Esse aqui tinha tanto, mas era doente por dentro. Então não fica medindo a outra pessoa pelo que ela tem. Não vou servir a Deus que eu sou crente tanto tempo, fulano não é e é rico. Não, olha que esse aqui tinha por causa do avô. Abraão tinha a bênção da prosperidade. Então, e Deus é misericordioso. E Abraão, ele quebrou maldição e a geração dele alcançou, que é o que nós estamos falando aqui. Lá nos nossos netos vai ter gente abençoada, não porque eles merecem, mas porque houve um pai e uma mãe que quebrou maldição na geração. Quando nós oramos, nós devemos quebrar. Nós temos que declarar que as nossas crianças vão tirar 10 na escola. Nós temos que declarar que nossos filhos, nossas filhas vão ser doutores, homens, mulheres de valor na sociedade. Esse aqui era doente na alma, mas olha o poder de uma entrega. Quando eu e você se entrega, a nossa quarta geração vai viver milagre. Não era porque ele merecia não, porque que ele está contra os princípios de dor. A Bíblia diz que quando um filho e uma filha desonram os pais, ela perde até os anos de vida mais rápido. Mas olha o valor dele, era rico e tinha tudo, porque houve um avô que se entregava a Deus, que subiu no monte e sacrificou Isaac. Tudo que você tem feito para Deus vai valer lá no futuro. Talvez você vai morrer e nem vai ver, mas seus filhos, seus primos. Hoje eu tenho um sobrinho que está na escola tirando nota 10. As crianças me param na rua e falam, Davi Mota, é aquele menino que eu cuido, está tirando 10 pela minha fé. Porque quando Davi começou a estudar, Davi não podia ficar dentro da sala de aula. Davi tinha alergia do ventilador, das paredes, de tudo. E os médicos não sabiam o que fazer, e nem nós na nossa família. E eu levava Davi no médico, minha irmã trabalhava. E um dia na médica eu vi Davi chegando e todo alérgico na sala da médica. E eu falei, Senhor, eu tenho o dom da cura. E os médicos davam papel, encaminhavam para esses hospitais e nada. Eu disse, Senhor, vou fazer 7 dias o hino da harpa 510. Esse hino que nós cantamos aqui na hora da oferta, ele cura qualquer doença. 7 dias eu vou fazer para essa criança, porque eu tenho o dom da cura.
e os médicos não dão jeito nesse menino, ele não pode ir na escola, ele não pode pisar nos lugares que ele fica alérgico e começa a tossir para morrer. Eu fiz 7 dias, no último dia Davi dormiu aqui, mas e Davi falou, tia, eu sonhei com Jesus. Jesus me curou. E eu falei, não é verdade. Será, Jesus, que é verdade? Davi vomitou toda a alergia e me chamou para ver. E Davi foi curado nessa campanha. E hoje Davi pode entrar onde for. Não tem mais alergia. E o diabo não queria que Davi ficasse na escola. Porque Davi é aluno nota. As crianças da classe dele me param e falam, Davi Mota é um menino inteligente e tira nota 10, já ganhou cesta de bombons, de todo tipo de bombom dentro da escola, por ser o melhor aluno que sabe desenhar e é comportado na escola. E o inimigo não queria que Davi fosse para a escola, mas é resultado de quem? De alguém que ora na família. Os seus resultados. Tudo que você faz para Deus, alguém vai receber lá no futuro. Então nós aprendemos isso nessa noite. Que Deus honrou Esaú, foi riquíssimo por causa de Abraão e de Isaac. Mesmo ele sem merecer, Deus honrou. Através da minha vida e da sua vida, muitos não merecem, mas muitos vão ser abençoados. Vale a pena nós servir a Deus com um coração puro e com sinceridade. Então aprendemos nessa noite com as mulheres da Bíblia toda essa história. Nós devemos casar, ter fé, ter o reino em nós, não querer casar por mágoa, por vingança, para que nós venhamos ter um relacionamento abençoado, saudável, para curar outros casais. Amém? Você que acompanha essas pregações lá no canal até o final, Deus abençoe. Escreve lá, comenta, em nome de Jesus. E Deus abençoe também os irmãos aqui na igreja nessa noite. Leva a palavra para o seu coração, em nome de Jesus.